Quero cumprimentar a igreja, aos que estão aqui hoje conosco no templo, louvando, adorando e agradecendo o nome do Senhor. Quero cumprimentar a cada um dos irmãos que se encontra nos seus lares, recebendo essa transmissão via internet. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja estendida sobre vocês, que alcance a vida de cada um dos irmãos. Amém? Onde quer que estejam acompanhando essa transmissão via internet, que a graça e a paz do Senhor Jesus alcance cada vida. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos para fazerem uma leitura comigo, mesmo os que estiverem em casa. Se puderem acompanhar a leitura com suas Bíblias, no livro do profeta Jonas. Eu gostaria de fazer essa leitura em nome de Jesus, com todos os irmãos, os que estiverem aqui no templo, também como os que estiverem em casa, que possam acompanhar essa leitura maravilhosa, juntamente comigo. Amém? O livro do profeta Jonas, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. Quero convidar a todos que estão aqui no templo comigo, como os que estão em casa, para curvarem a sua cabeça, e vamos fazer uma oração ao Senhor. Amém? Bendito Deus e Pai, soberano és tu, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, nós te falamos, nós te pedimos, nós te clamamos, Pai. Estende as tuas mãos de poder sobre as nossas vidas, meu Pai. Protege-nos, abençoa-nos. Continue conduzindo-nos, Senhor, segundo os teus caminhos. Estamos aqui hoje, Pai amado, para ouvir um pouco da tua palavra, para receber de ti, Senhor, aquilo que tu tens para cada um de nós. Que eu seja, Senhor, um instrumento usado pelo teu Espírito Santo. Que eu não pense, que eu não fale de mim mesmo, mas que o teu Espírito Santo, Senhor, traga a tua mensagem, a mensagem que tu tens a falar com cada coração. Que cada vida seja alcançada por ti, Senhor. Nós te pedimos. Pedimos também, Senhor, nesse momento, que o Senhor continue com as tuas mãos estendidas sobre o teu povo, Senhor. Continua abençoando, continua protegendo. Passamos, Senhor, por um momento muito difícil. Uma doença terrível está se alastrando e dizimando vidas. Senhor, meu Deus, meu Pai, tu és um Deus de poder. Tu és o Deus que tudo pode, Senhor. Estende as tuas mãos sobre cada vida, Senhor, nesse momento. Alcança com o teu poder, Senhor, cada vida que se encontra debilitada, que se encontra num leito hospitalar, que se encontra reclusa, e entra com o teu poder, Senhor, derrama do teu bálsamo, promove toda a cura, toda a libertação, Senhor, toda a restauração, toda a transformação, Senhor. Tu podes, Senhor, converter o mal em bem, tu podes tirar essa doença, Senhor, acabar com esse vírus, e nós te clamamos e pedimos, Senhor, olha para o teu povo, olha para o mundo, Senhor, nesse momento difícil, e promove a cura necessária, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, fala conosco, toca nossas mentes, nossos corações nos dias de hoje, Senhor, e que nós possamos ouvir de ti aquilo que o Senhor tem a falar com cada um de nós. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. O livro do profeta Jonas. Eu fico muito tocado ao falar sobre Jonas, porque Jonas, o livro do profeta, quando eu me converti,
foi a primeira mensagem que eu fui chamado para pregar. Na época nós fazíamos reuniões em grupos domiciliares, né? Fazíamos cultos domiciliares. E eu ainda recém-convertido, sem ter o conhecimento adequado da palavra, muito pelo contrário, totalmente cru em relação à palavra, mas muito desejoso em conhecer a Deus. E eu me lembro que eu fui chamado, eu não me lembro se o pastor que estava na nossa igreja na época era o pastor Arimateia, mas eu fui chamado, recém-convertido, para levar uma mensagem num culto domiciliar que nós faríamos na casa da irmã Rosiane. Eu me lembro como se fosse hoje. E eu em casa, com muito medo, com muito receio, porque eu não conhecia a palavra, eu era muito novo na fé ainda, eu fiquei pensando, meu Deus, mas o que é que eu vou falar? Sobre o quê? Eu não tenho conhecimento da palavra ainda, mas crendo que o Senhor poderia falar comigo e me apontar aquilo que Ele gostaria que eu falasse. Eu deitado no meu quarto, eu peguei a minha Bíblia e abri, falei, olha, o Senhor vai me mostrar alguma coisa. Eu abri a Bíblia e a Bíblia caiu. Ela foi aberta, melhor dizendo, no livro do profeta Jonas. Eu fiquei feliz, inclusive, porque quando eu folheei um pouquinho adiante a Bíblia, eu percebi que o livro do profeta Jonas era um livro pequeno, eram 4 capítulos apenas. E eu fiquei feliz, falei, olha, o Senhor realmente é Deus, porque no meu desconhecimento acerca da palavra, no meu despreparo ainda, eu falei, o Senhor me apresentou uma palavra tranquila, né? Um livro pequeno, são 4 capítulos e vai ser muito tranquilo para eu desenvolver uma mensagem e falar com a igreja. Mas quão impressionado eu fiquei, ainda naquela época, sem o conhecimento adequado, caminhando, engatinhando na fé, como o livro do profeta Jonas me impactou naquele momento. Como eu fui impactado com o livro do profeta. Naquele momento eu entendi, ainda que novo na fé, eu entendi o sentido do chamado. Eu senti o quão Deus é maravilhoso, misericordioso, que nos alcança com a sua salvação e nos levanta para que nós transmitamos ou levemos essa salvação a todos quantos possam nos ouvir. A mão do Senhor, ela está estendida, ela está querendo alcançar vidas, querendo promover salvação. E naquele momento eu entendi que o Senhor contava comigo, como Ele conta com cada um dos que aqui estão e com cada um dos que estão em casa. A graça do Senhor te alcançou, a salvação do Senhor alcançou a sua vida, leve essa salvação adiante. O Senhor conta contigo. E o livro do profeta Jonas me mostrou isso naquele momento. E eu li e fiquei muito feliz com o aprendizado que eu tirei naquele momento. Foi uma bênção o culto na casa da nossa irmã. E por esses dias, eu tenho sido tocado muito com a história de Jonas. Eu tenho, inclusive, claro que eu não vou fazer isso aqui agora, mas eu tenho, inclusive, me lembrado e cantando muito em casa uma música que fala sobre o profeta. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, olha, e voltei a dar uma lida no livro do profeta, voltei a meditar sobre o livro do profeta e tenho sido tocado a falar a respeito da vida de Jonas. Começando a palavra do Senhor no livro de Jonas, a palavra nos traz que Jonas, ele foi levantado pelo Senhor como profeta. Ele foi levantado e como profeta ele tinha esse papel de levar a palavra do Senhor, palavra de salvação, porém também palavra de repreensão, exortação. E nessa situação, nesse contexto, o profeta Jonas, ele é chamado por Deus, o Senhor fala com ele, Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O profeta, naquele momento, recebeu um chamado do Senhor para levar uma palavra de juízo sobre uma nação que havia e estava desagradando o Senhor muito naquela situação, naquele momento. É interessante como
como eu disse anteriormente, nós somos chamados pelo Senhor. Quase sempre. Quando a graça nos alcança, o Senhor também nos comissiona. Ele fala com cada um de nós. Você é um embaixador a partir de agora. Você é um mensageiro da salvação. Essa salvação que te alcançou. Esteja disposto ao meu chamado. Esteja disposto aos mandados que eu irei pôr em tua boca para que você fale. Nesse momento, nessa situação, o profeta Jonas, chamado pelo Senhor, recebe uma determinação de Deus para que ele fosse a essa cidade, clamasse contra ela, porque ela estava vivendo um grande momento de pecado, estava vivendo um grande contexto, um contexto terrível de pecado, e o Senhor estava se desagradando. É interessante que a gente diga que Jonas, ele era um profeta de Deus, ele era um homem que tinha intimidade, e ele conhecia o Senhor, ele conhecia Deus, mas naquela situação em especial, o profeta, apesar de conhecer a Deus, ele não se mostrou disposto a atender ao chamado do Senhor. Porque na sequência nós vamos entender o porquê. Porque Jonas, logo que o Senhor o chama e o comissiona, Jonas ele se levanta e a primeira atitude dele foi fugir da presença de Deus. Aí nós pensamos, meu Deus, mas como que um homem que conhece a Deus, que é chamado pelo Senhor para apregoar as boas novas, apregoar a salvação, apregoar o arrependimento, como é que ele, tendo esse conhecimento e certamente tendo experiências com Deus, porque a palavra nos afirma que Deus fala com ele, como é que em algum momento esse homem, recebendo um chamado do Senhor, ele se levanta e foge da presença do Senhor? Porque a palavra nos informa que Jonas ele se apronta, mas não para ir cumprir o mandado do Senhor. Ele se apronta para fugir de diante da face do Senhor. Ele nega cumprir o mandado divino. A palavra nos afirma, foi feita uma leitura no início do culto, que está em Salmo 139, que nos coloca o seguinte questionamento: como nós fugiremos da presença do Senhor, irmãos? O Salmo 139, ele nos fala em todos os seus versículos, do começo ao final. Nós não podemos fugir da presença do Senhor. Esse Deus que nos formou, esse Deus que nos conhece desde o ventre da nossa mãe, que nos viu informes ainda no ventre. Como é que nós fugiríamos desse Deus? A palavra diz que, em Salmos, que se nós cavássemos e fôssemos para o centro da terra, para o mais profundo do abismo, ainda lá o Senhor nos encontraria. E é interessante ver que esse profeta, conhecendo a Deus, ele tenta fugir do Senhor, sabendo da onipresença de Deus. A palavra fala que o profeta, ele compra uma passagem, ele embarca no navio e ele vai para Tarsis, uma região que hoje seria a Espanha, para fugir da presença do Senhor. Nós ficamos pensando aqui, meu Deus do céu, como é que aquele profeta, em um determinado momento, ele se faz displicente em relação ao seu chamado. Ele não dá o devido valor ao chamado do Senhor e ele tenta fugir da presença do Senhor. Só que ele se esquece que na onipresença do Senhor também está atrelada a onipotência. E o Senhor, ele é tão onisciente, é tão onipresente quanto onipotente. E naquele momento de fuga, o Senhor manda uma tempestade para afligir o navio em que o profeta estava. E o que eu mais me espanto é que quando o Senhor manda aquela tempestade, o profeta, ele, sabedor da responsabilidade dele, ele sabedor da onipresença do Senhor e da onipotência, ele desce para o fundo do navio e ele entra num processo de letargia. Ele deita e se dorme. E a palavra nos informa que ele dormia um profundo sono. Era o sono da desobediência, era o sono da indiferença em relação ao mandado do Senhor. Nós precisamos entender que essa salvação que nos alcançou, ela é uma salvação que o Senhor quer proporcionar. Ele quer proporcionar a todo homem, a toda a humanidade, a todo aquele que aceitar
essa salvação tão grandiosa que parte do nosso Deus. A palavra nos ensina que Jonas, então, ele ali dentro daquele navio, sendo afligido pela tempestade juntamente com a tripulação, o profeta deita e dorme quando ele é chamado pelo capitão do navio. Todos estavam apavorados e o profeta, então, é incomodado pelo capitão. O capitão fala: olha, nós estamos para perecer e você está dormindo. E ele pede para que Jonas, juntamente com os demais, clamassem, cada qual estava clamando ao seu Deus, que Jonas também clamasse pelo Deus que ele cria. O profeta sobe para a proa do navio e naquele lugar lá os homens decidem, já tinham tentado clamar pelos deuses deles, a tempestade não se apaziguava, eles estavam jogando tudo que tinha no navio para fora para diminuir o peso, para ver se o navio tivesse uma flutuação melhor, e nada acontecia, o navio estava indo de mal a pior. Aqueles homens então, num momento de desespero, falaram: olha, vamos lançar sortes, vamos fazer alguma coisa aqui para tentar descobrir o que está acontecendo. Vamos lançar sortes e ver o que é que a sorte que nós vamos lançar vai nos mostrar. E por incrível que pareça, não é por incrível que pareça, porque nós sabemos que o nosso Deus tudo pode, de uma forma tremenda, Deus faz com que a sorte que aqueles homens lançavam entre si caia sobre Jonas. Aqui eu quero dar uma paradinha. Deus, ele tem formas maravilhosas para nos mostrar, para apresentar a cada um de nós onde nós estamos falhando, para nos mostrar que é hora de acordarmos, de despertarmos do sono, porque o tempo urge. Nós vivemos dias difíceis e o Senhor conta conosco. Como aquela população vivia momentos difíceis ali naquele navio, Deus contava com o profeta, não naquele lugar, mas em outro lugar. Mas o profeta acaba sendo posto à prova ali entre os homens e Deus aponta ele como responsável por aquela situação. Os homens então questionam Jonas no momento em que Jonas ele é apresentado pela sorte que eles jogaram entre si. Jonas é apresentado e os homens questionam ele. Quando ele se declara, quando ele fala de onde ele vinha, aqueles homens eles ficam atônitos, ficam em pânico e questionam o que nós faríamos, o que nós poderíamos fazer com você. Jonas então ele pede para que os homens o jogassem ao mar, porque ele cria que se ele fosse penalizado por aquilo que ele tinha consciência da responsabilidade, a ira do Senhor se aplacaria. Mas Deus, ele é misericordioso, Deus, ele é extremamente amoroso, ele é um Deus que rico em misericórdia. O profeta aceita a responsabilidade, reconhece e é lançado ao mar. Deus providencia então um grande peixe que traga o profeta e leva para o fundo do mar. Naquele lugar, naquela tribulação, o profeta ele ora a Deus arrependido. Interessante que a tempestade que Jonas ele anteriormente havia passado juntamente com a população daquele navio, a tripulação do navio e Jonas viviam passado por um momento de tempestade terrível, e trazendo para os nossos dias, a gente pode interpretar que muitas vezes nós vivemos tempestades em nossas vidas, vivemos tribulações, e essas tempestades, muitas vezes, elas são providenciadas por Deus. Tempestades, tribulações, provas, momentos, circunstâncias terríveis, muitas vezes elas são providenciadas por Deus, para que Deus nos mostre que nós estamos indo por um caminho que não é o caminho da vontade dEle. Naquele momento em que o profeta tentava se desviar para Tarsis, ele estava se afastando da presença do Senhor. E o Senhor então promove aquela tempestade, aquela tribulação para apresentar ao profeta o seguinte: não é aí que eu quero você, não é esse o caminho que eu quero que você siga. Ele promove aquela tempestade, penaliza o profeta inclusive, para que ele possa ver isso. O caminho que ele estava tomando era um caminho de morte, era um caminho terrível. E seria interessante, importante e valioso que ele retornasse. O Senhor promove tudo aquilo para que o profeta pudesse voltar ao caminho que o Senhor tinha inicialmente traçado. Quando o Senhor promove o milagre do peixe que traga o profeta, impede que ele morra, porque ele certamente morreria tragado pelo mar, e Deus providencia
aquele livramento para o profeta. O profeta ele fica no ventre do peixe, lembrando-se da tribulação que ele havia passado, da tempestade, ele se arrepende por ter se desviado do caminho do Senhor, se arrepende por não ter ouvido a voz de Deus e cumprido o seu mandado. Então o profeta se arrepende, ora dentro do ventre do peixe, e o Senhor então ouve a oração do profeta, provando que muitas vezes, nós tendo passado por tempestades, estando num caminho errado, em que o Senhor nos incomoda para que nós possamos voltar, ainda assim, nós reconhecendo a nossa condição de erro, nos voltando para o Senhor, em qualquer situação difícil que seja, o Senhor ele é perdoador, o Senhor é amoroso, o Senhor é misericordioso, e Ele nos quer de volta nos caminhos que Ele tem traçado para nós. O profeta ora dentro do ventre do peixe, e o Senhor ouve, a Bíblia diz que o Senhor ouve a oração do profeta. Muitas vezes nós estamos vivendo situações terríveis, estamos vivendo situações de morte, situações de pecados terríveis, e achamos muitas vezes naquele momento, que por estarmos naquela condição, o Senhor não nos ouve. Mas não, irmãos, o Senhor está em todo o tempo atento para ouvir a nossa voz, para ouvir o nosso clamor, para ouvir o nosso arrependimento. E o Senhor ouve a voz do profeta no ventre do peixe, e faz algo maravilhoso. Ele faz com que o profeta seja vomitado pelo peixe na praia. Exatamente isso. O profeta é vomitado, segundo o mandado do Senhor, pelo peixe na praia. Para quê? Deus muitas vezes nos tira do ventre do peixe, Deus nos tira do abismo, Deus nos tira de uma situação terrível, que certamente nos levaria à morte, que certamente promoveria desgraças em nossas vidas. Ele nos ouve naquele momento, e Ele está com os braços abertos para nos perdoar e para nos conduzir novamente nos caminhos que Ele tem preparado para cada um de nós. O Senhor, Ele quer que nós estejamos diante dEle, caminhando segundo os caminhos que Ele tem preparado para cada um de nós. Ele não nos quer distantes, Ele não nos quer afastados, Ele não nos quer em caminhos de morte, Ele nos quer diante dEle, cumprindo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. A palavra nos afirma em todo o tempo que os caminhos, os sonhos e os projetos do Senhor são muito maiores, muito melhores e muito mais altos que os nossos. Muitas vezes nós nos desviamos segundo a nossa própria vontade, segundo os nossos próprios interesses, mas o Senhor, Ele te tem escolhido e Ele diz: não, volta para cá, é aqui que eu te quero, no centro da minha vontade. É assim que o Senhor quer tratar conosco, fazendo com que nós entendamos, ainda que estejamos no ventre do peixe, no mais profundo abismo, Ele trata conosco e Ele está sempre disposto a nos perdoar e nos colocar novamente no caminho que Ele tem traçado para cada um de nós. Porque os sonhos, os projetos e os planos de Deus para nossas vidas são maravilhosos. Não são caminhos de morte, são caminhos de vida. Nós só precisamos entender isso e nos posicionar adequadamente diante do Senhor. Ei, Senhor, eis-me aqui, quero estar contigo. Abraça-me com teu amor, abraça-me com a tua salvação. E o profeta Jonas, naquele momento, ele, diante daquela situação terrível, ele se lembra do Senhor. Estando no profundo do abismo, no ventre do peixe, Jonas se lembra do Senhor. Fala: olha, como diz a palavra, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa alcançar aquele que está achando que está perdido. O Senhor ouve a voz do profeta e promove um milagre maravilhoso. Faz com que o peixe o vomite na praia para levantá-lo novamente e dar a ele uma segunda chance. O nosso Deus é Deus perdoador, é Deus que dá chances, é Deus que tem prazer em nos reerguer, em nos levantar, em nos aprumar novamente para que nós possamos olhar para o alto e falar: Senhor, eis-me aqui novamente, envia-me a mim. Estou disposto e disponível para cumprir com a tua vontade. Essa foi a postura do profeta naquele momento. O Senhor coloca ele novamente na praia e o profeta se levanta novamente nos seus pés, se ergue, se enche de determinação e fala: ei, Senhor, eis-me aqui.
O Senhor fala novamente com o profeta. A Bíblia nos diz que a palavra do Senhor foi novamente ao profeta, e segunda vez, e disse a ele: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, Jonas, e prega contra ela, prega a pregação que eu te disse. Ou seja, irmãos, nós não podemos e não devemos pensar, falar ou agir de nós mesmos. Nós sempre temos que estar diante do Senhor e ter a palavra do Senhor, a presença do Senhor à nossa frente, nos conduzindo, nos apontando, mostrando aquilo que Ele espera de cada um de nós. Jonas se levanta novamente, se dispõe novamente com uma nova disposição, se coloca em pé e segue o mandado do Senhor até Nínive. Quando o profeta ele entra na cidade, e a cidade era uma cidade muito grande, a Bíblia nos fala que era uma cidade de 3 dias, era necessário andar 3 dias para atravessar a cidade. Logo que Jonas entra na cidade, ele olha aquela multidão de pessoas, o quão eles viviam de forma pecaminosa, ele olha o pecado daquelas pessoas, ele observa o estilo de vida delas, como é que elas se tratavam, como é que elas se davam, como é que elas viviam. Ele reconhece naquela pessoa, naquelas pessoas, na cultura deles, todo o pecado deles e inicia a pregação dele. Jonas, depois de um dia que ele estava andando pela cidade, ele inicia a pregação e ele afirma de forma enfática: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e o juízo do Senhor virá sobre Nínive. Ainda 40 dias e a destruição do Senhor virá sobre Nínive. Meu irmão, todas as vezes que o Senhor colocar no teu coração, na tua mente, na tua boca, a palavra, lance a palavra. O Senhor sabe por que Ele quer que você lance a palavra. O Senhor quer falar através de você. O Senhor quer promover cura, libertação, quer promover arrependimento através dos teus lábios. Quando o Senhor tocar a tua mente, tocar o teu coração acerca daquilo que Ele tem para você, para que você fale, seja voz de Deus, seja boca de Deus. Deixa o Espírito Santo falar com você, através de você, para a vida das outras pessoas que estão em sua volta. Em relação a isso, muitas vezes nós pensamos que fala-se muito em missão, e a missão ela realmente é importantíssima para a igreja. Nós somos todos missionários, mas missão não significa necessariamente você sair do Brasil. Você pode ser um missionário dentro da sua casa. Você pode ser um missionário dentro, no meio da tua família, no teu lugar de trabalho, na tua escola, no meio social em que você está inserido. Somos profetas do Senhor, mas somos mensageiros do Senhor, mas somos também missionários. A palavra do Senhor não tem que ser dita somente dentro do templo. A palavra do Senhor não tem que ser dita somente entre nós que já o conhecemos. O Senhor tem nos levantado como missionários, como profetas de Deus, para levarmos essa palavra no meio da nossa família que muitas vezes está se perdendo. Quantos de nós não tem dentro da nossa família pessoas que estão se perdendo? Onde nós estamos nesse momento? Qual tem sido a disposição que nós temos tido para proclamar a palavra do Senhor, a salvação do Senhor e até o juízo? Porque nós vamos ver aqui na palavra que através da pregação do juízo veio a salvação sobre aquele povo. Temos que pregar a salvação, temos que pregar o juízo de Deus, mas temos que pregar. Pessoas da nossa família, amigos, colegas de trabalho, muitas vezes estão ao nosso lado, convivendo conosco. O Senhor Jesus, Ele trata conosco da seguinte forma: vocês são luz, vocês são sal. Vocês não devem se conformar com esse mundo que aí está. Nós precisamos fazer a diferença no mundo em que estamos inseridos, no meio da nossa família, no meio dos nossos colegas de trabalho, no meio dos nossos amigos.
dentro dos nossos relacionamentos. Precisamos ser missionários em relação àquilo que o Senhor tem para tratar com as pessoas. O Senhor quer que toda alma se converta. A palavra afirma que o Senhor não tem prazer, não quer que nenhuma alma se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento que promove salvação. Nós somos esses instrumentos, somos missionários em todo o tempo. Exerça o teu ministério, irmão e irmã, homem e mulher de Deus. O Senhor conta contigo. O profeta, então, ele inicia a pregação dele em Nínive, fala aquilo que o Senhor estava colocando em sua boca, não se retrai, não se intimida, estando no meio de uma cidade carregada de maldade, carregada de pecado, mas ele se enche de disposição, se enche de ousadia, se enche de autoridade e proclama o juízo no meio da cidade. E a palavra que Deus colocou na boca do profeta, que é a palavra que Deus tem colocado na sua boca, é palavra de autoridade, é palavra de poder. Jonas, naquela condição, no meio de uma cidade inimiga, ele não temeu, ele creu que o Senhor era com ele. Ele creu que o Senhor é quem dispunha da palavra para que ele pudesse falar. E a palavra de Jonas cai de forma poderosa no meio daquela cidade. Ao invés de Jonas ser afligido, ser aprisionado, as pessoas se impactam com a palavra, porque Jonas se dispôs a ser boca de Deus. Jonas se dispôs a estar cheio do Espírito e cumprir o mandado do Senhor em relação a toda aquela população, em relação a toda aquela cidade. Ele não se intimidou. Antes, ele falou: olha, o Deus que me mandou pregar o juízo é o Deus que me protege, é o Deus que está comigo, é o Deus que vai cumprir esse juízo. E a palavra foi impactante a ponto de o rei da cidade, o próprio rei, ter ouvido falar da palavra, o próprio rei foi tocado pelo Espírito Santo do Senhor, foi tocado pelo poder da palavra, e ele ele entra em desespero. A palavra nos afirma que ele entra em desespero, ele chama todos os grandes do reino dele, ele tira de si as vestes reais, ele se veste com pano de saco, ele senta nas cinzas, e ele promove um edito naquela cidade. Ele promove um edito, ele conclama a todos os homens, a toda a população daquela cidade, e ele dizia: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Eu pergunto para vocês, irmãos, será que a palavra que o Senhor colocou na boca do profeta era uma palavra poderosa? Será que tinha poder? Será que tinha unção? A palavra afirma que o rei determinou que até os animais entrassem no processo de jejum, que até sobre os animais fosse posta uma capa de pano de saco, que não tomassem água, que não comessem pasto. Tão poderosa foi a palavra que o Senhor dispôs na boca do profeta. E Jonas vai de forma ousada, de forma corajosa, prega essa palavra, e essa palavra entra no coração do rei, entra no coração dos homens daquela cidade. E o que acontece na sequência é algo maravilhoso, Uma cidade carregada de violência, uma cidade carregada de pecado, todos andando por um mau caminho, são impactados pela palavra do Senhor. A palavra diz que Deus, ele viu as obras daqueles homens a partir do edito, a partir da pregação de Jonas. Deus viu as obras daqueles homens e viu como eles se converteram do seu mau caminho. E a palavra nos afirma que Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Amém? Isso nos mostra, irmãos, quão amoroso, quão misericordioso é o nosso Deus, a partir de um momento, a partir de uma disposição ao arrependimento, de uma disposição à mudança de caminho, à mudança de obras. Deus, ele reconheceu o arrependimento sincero daquela população
e ao invés de juízo, o Senhor estende as mãos sobre eles e os abençoa e promove salvação no meio daquela geração de Nínive. O nosso Deus, Ele mostra o quão rico em misericórdia Ele é. E nós vamos ver na sequência que diante dessa atitude de Deus, o profeta que conhecia o Senhor, com quem o Senhor falava, o profeta que já havia vivido experiências com Deus, que havia sido levantado para falar a palavra do Senhor com relação aos homens para que eles se arrependessem, ele se ira. Mas como assim? Um profeta que conhecia a Deus como Jonas conhecia, ele se irou porque Deus, ao invés de juízo, decidiu salvar aquela população. A palavra nos afirma que Jonas ficou extremamente desgostoso e ficou todo ressentido. Inclusive, diante da atitude do Senhor em salvar aquela população, a Bíblia nos afirma que Jonas ele pediu a própria morte dele. O ressentimento do profeta foi tão grande que ele pediu a própria morte. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque me é melhor morrer do que viver. E disse o Senhor a Jonas: é razoável esse teu ressentimento? O profeta não responde nada para Deus. É interessante, quando eu leio esse relato, eu fico observando que Deus ele fala com o profeta o tempo todo. O profeta estava vivendo experiências sobrenaturais com Deus em todo o tempo, em todo momento. E o profeta, em determinado momento, por uma mudança de disposição do Senhor acerca daquilo que ele determinaria, o profeta, ele se ressente, ele se entristece com Deus. O Senhor questiona a Jonas se era razoável o ressentimento dele. Jonas sai da cidade sem questionar o Senhor, mas eu acho que ele nutria no coração dele uma esperança, talvez de que Deus estivesse brincando com ele. Talvez ele imaginou que Deus estivesse falando aquilo, brincando com ele, ou que talvez o Senhor havia dito aquilo, mas mudaria novamente quando olhasse melhor para aquela população. Porque a palavra nos afirma que Jonas sai da cidade, uma certa distância, se senta e fica de lá. Monta uma cabaninha e fica olhando do alto o que aconteceria com a cidade. Mas como assim o que aconteceria? O Senhor já não havia determinado a salvação? Como ele imaginava que o Senhor fosse mudar a decisão dele, principalmente vendo o arrependimento sincero daquela população? Não dá para entender. Mas Jonas faz isso. Ele sai da cidade, senta e fica talvez imaginando uma mudança de planos do Senhor. É interessante que esse descontentamento do profeta, ele, em relação à bênção, em relação à salvação promovida pelo Senhor, nos faz refletir acerca de algumas coisas, trazendo para o nosso contexto, trazendo para os nossos dias. Muitas vezes nós vemos pessoas que conhecem a Deus. Duas situações que eu queria. Pessoas que muitas vezes conhecem a Deus, são conhecedoras de Deus, mas elas, em face da conversão de alguém, que aos olhos delas, por terem uma vida carregada de pecados, é impossível a salvação alcançá-las. O profeta se entristece talvez por isso, porque ele achava que aquele povo era tão mau, era tão perverso, que a salvação não poderia alcançá-los, que o Senhor não poderia salvá-los. Hoje em dia isso acontece. Muitas vezes, um irmão se converte e às vezes
As pessoas olham, e aos seus olhos, aquela pessoa, por ter uma vida pregressa, totalmente carregada de pecados, diante disso é impossível a salvação do Senhor alcançá-las. Não há possibilidade de salvação. Existe uma outra situação também, que muitas vezes um irmão se converte, e a conversão dele é questionada o tempo todo, exatamente pelo passado dele. As pessoas olham para o passado do irmão e falam, não, isso não converteu não. Nós somos colocados como julgadores muitas vezes. Nós nos colocamos como julgadores. Então essa questão do profeta em ficar ressentido talvez seja por isso. Porque ele olhava para aquele povo com os olhos humanos, com a impossibilidade de salvação pela visão humana. Olha, humanamente falando é impossível, mas Deus, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é aquele que nos formou, que conhece o nosso íntimo, conhece cada célula do nosso corpo, sabe das nossas deficiências, das nossas falhas, das nossas agruras, Ele sabe tudo sobre nós. E o Senhor, Ele espera, Ele sabe que há possibilidade sim para a salvação do ser humano. O Senhor sabe que a salvação é possível ao ser humano, basta que ele creia, basta que ele se converta dos seus maus caminhos. O profeta ele fica ressentido, e aí a gente pode imaginar essas situações trazendo para o nosso contexto. Só que diante daquela insatisfação do profeta, o profeta naquele ressentimento, naquela tristeza toda, e naquele lugar em que ele estava, o Senhor, ele de uma forma maravilhosa, de uma forma didática e maravilhosa, ele faz nascer uma boboreira, que sobe por cima da cabeça do profeta, faz uma sombra muito boa para ele, e ele se alegra com aquilo. E ainda usando a didática de Deus, o Senhor, ele, no dia seguinte, faz surgir um bicho que fere aquela boboreira e ela seca. Depois o sol vem no decorrer do dia, e a Bíblia fala que fere a cabeça do profeta, e ele deseja com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. O profeta pergunta, o Senhor pergunta ao profeta, é razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E o profeta fala, é justo que me enfade a ponto de desejar a minha morte. O Senhor, de forma didática, mostra ao profeta o quão grande é a misericórdia dele. Ele fala, olha Jonas, como que você tem compaixão de uma boboreira, de uma vegetação que nasce num dia e morre no outro, e você não plantou, você não fez crescer, você não fez nada em prol dessa boboreira, você tem compaixão de algo de que você não tem participação nenhuma, né? Mas você não tem, por que você não fez nada para que essa boboreira nascesse? Ela nasceu, ela se queimou com o sol, ela acabou e você está compadecido dela, então por que eu não vou ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que segundo o Senhor haviam mais de 120 mil pessoas, fora os animais? O Senhor ali dá uma demonstração do amor, da misericórdia dele. Ele chama a atenção do profeta, inclusive, para o sentido da compaixão que o profeta não exercitava, sendo que lá atrás ele teve a compaixão dos marinheiros do navio, que não o quiseram lançar no mar. Depois teve a compaixão demonstrada pelo Senhor, quando foi preservada a vida dele, e quando o Senhor o tira de dentro do ventre do peixe. E ele não demonstra essa mesma compaixão. Então o Senhor mostra para o profeta que necessário vos é, Jonas, exercitar a tua compaixão. Exercita a tua compaixão. Para finalizar essa mensagem, irmãos, trazendo para os nossos dias, aqui Deus trata com o profeta, trazendo para os nossos dias, Deus ele envia ao mundo o seu único filho, o seu primogênito, para que a humanidade conheça a Deus através dele. A humanidade é ela que está corrompida pelo pecado, ela está separada de Deus. Se ela recebe a Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, conhecendo Ele através da sua pregação, conhecendo Jesus através da sua vida, do seu testemunho, do seu sacrifício na cruz, do sangue que foi derramado por cada um de nós,
Dessa forma, se nós o conhecemos assim, somos agraciados com a salvação eterna em Deus. Nós fomos levantados, como Jonas naquela época foi, como profetas de Deus, como homens e mulheres de Deus, como mensageiros, como pessoas especiais, postas por Deus, alcançadas por Ele, postas para pregoarmos a salvação dEle. Nós somos alcançados e salvos pela graça do Senhor. E nós somos levantados para sermos instrumentos de salvação na vida das pessoas. Como aquele profeta foi levantado para ser salvação na vida das pessoas, fomos levantados também para que as pessoas que estão perdidas nesse mundo corrompido, através do nosso testemunho de vida, coerente com a nossa pregação, elas possam ser alcançadas também e receber a salvação da parte do Senhor. Essa palavra, que ela é tão poderosa, poderosa que promove cura, restauração, libertação, ela promove transformação e salvação de todo aquele que crê. Que nós sejamos esse instrumento para pregoar essa palavra, que o Senhor nos ajude nesse objetivo, que Ele possa nos encher com toda a unção de sabedoria, unção de ousadia e de autoridade, para que sejamos profetas de Deus na vida das pessoas, instrumentos, homens e mulheres de Deus, para promover a salvação das pessoas através da pregação do Evangelho do Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pastor. Graças a Deus. Qual é a tua ocupação nesses últimos dias? Ou, de maneira mais direta, do que você tem se ocupado nesses dias de pandemia? Aonde você se encontra diante da missão que Deus entregou nas tuas mãos? Será que não há alguma coisa a declarar agora diante do Senhor? Será que não tem algum pecado a ser confessado diante de Deus? Não tem alguma resolução que nós precisamos nos ater agora e dizer: Senhor, eu quero cumprir o teu chamado na minha vida, eu quero fazer a tua vontade. Eu não quero negligenciar a obra que o Senhor entregou nas minhas mãos. Eu quero que o Senhor me use como um instrumento diante da tua presença. Eu me coloco nas tuas mãos, Senhor, para ser usado por ti. Eu não quero fugir da tua face, porque eu sei que não tem como fugir daquilo que o Senhor determinou para a minha vida. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero apresentar a tua vida diante de Deus. Eu quero orar em favor da tua família, apresentando a tua casa. Vamos orar também em favor dos nossos irmãos que estão nos leitos de UTI, pessoas que fazem toda a diferença na igreja, pessoas que o Senhor chamou pelo seu decreto. Irmãos, vamos nos colocar diante do Senhor e fazer um clamor também pela nossa nação, porque tem muitas pessoas aí fora que não sabem discernir entre o que faz, pessoas que acham que estão andando de maneira segura, mas estão andando na contramão de Deus, e Deus está me levantando nesses dias. Deus está te levantando nesses dias para ser porta-voz dEle, para pregar o Evangelho, para falar do amor de Deus. Então, deixa o Senhor usar a tua boca, deixa o Senhor usar a tua vida. Amém? Falemos com o Senhor. Grande Deus e Pai, Deus poderoso, Deus tremendo, cheio de graça e de misericórdia. Pai, diante da Tua presença nós estamos, meu Deus, e ouvimos a Tua palavra que nos desafia a tomarmos uma atitude, meu Deus. A Tua palavra, ela é clara em dizer que o Senhor tem um chamado específico para cada um de nós. No caso de Jonas, o Senhor o chamou para ser profeta. E nesses dias o Senhor tem nos chamado, meu Deus, como porta-voz. O Senhor tem nos chamado para sermos embaixadores do Teu reino, para pregarmos o Evangelho de Cristo, para proclamarmos a tão grande salvação a vidas que ainda não o conhecem como Senhor e Salvador. Quantas pessoas estão aí fora, meu Deus, e que ainda não têm o entendimento da Tua palavra, que ainda não conhecem o senhorio de Jesus Cristo, que ainda não compreenderam o Teu amor, Pai. Eu sei que o Senhor pode nos usar como um instrumento diante da Tua presença. E é nesse instante, meu Deus, que eu oro e eu peço a Tua bênção sobre a vida do Teu povo. Eu peço que o Senhor esteja levantando nesses dias homens e mulheres comprometidos com a Tua palavra. Homens e mulheres que estão dispostos, meu Deus, a pagar o preço, meu Deus, que estejam dispostos a vestirem a camisa, meu Deus, e proclamar o Evangelho da salvação.
Pai querido, a defenderem a bandeira da salvação, meu Deus, do Evangelho de Cristo que salva e que liberta. Quantas pessoas podem ser salvas por meio da pregação do Evangelho, Pai? Deus de amor, eu oro e eu peço que o Senhor trabalhe na vida da tua igreja, eu peço que o Senhor nos levante, eu peço que o Senhor nos fortaleça, cheio da autoridade, cheio da unção do teu Espírito Santo, meu Deus, para pregar o Evangelho de Jesus, o Evangelho que transforma, o Evangelho que liberta, o Evangelho que salva. Deus de amor, Deus de misericórdia, se porventura, meu Deus, alguém neste momento, Senhor, precisa ser levantado por Ti, o Senhor sabe, o Senhor conhece, porque o Senhor sonda corações, pessoas que estão precisando, meu Deus, de uma injeção de ânimo, pessoas que precisam, meu Deus, ser pegados por Ti neste momento, Senhor, e trazidos para a Tua presença, para o centro da Tua vontade, para o centro do Teu querer, para fazer aquilo que o Senhor escolheu para as suas vidas. Pai, eu oro nesse momento, meu Deus, eu peço que o Senhor, com a Tua graça e com a Tua misericórdia, possa estender as Tuas mãos, meu Deus, sobre a nossa vida. Eu peço que o Senhor possa, meu Deus, olhar para a Tua igreja neste momento, Pai, e fazer da Tua igreja, meu Deus, um canal de bênção nas Tuas mãos para proclamar o Teu Evangelho. Eu oro também, meu Deus, por aqueles que estão internados, meu Deus, nos leitos de UTI, Senhor. Deus da glória, visita os Teus servos nesse momento, Pai. Tu sabes, Tu conheces, meu Deus, a condição em que eles se encontram. E eu peço a misericórdia do Senhor, nós nos prostramos diante da Tua presença, diante do Deus do impossível, do Deus que pode reverter toda e qualquer situação, porque todo poder, toda autoridade está nas Tuas mãos, meu Pai. Senhor, nós clamamos, meu Deus, e pedimos pela saúde desses nossos irmãos, ó Pai, pedimos que o Senhor os alcance. Deus, também oramos, meu Deus, em favor da nossa nação, meu Deus. Tem muitas pessoas aí fora que não sabem, meu Deus, não sabem discernir aquilo que é da vontade do Senhor, pensam que estão fazendo a vontade de Deus, mas estão andando na contramão da Tua palavra. Meu Deus, eu oro e eu peço que o Senhor use a Tua igreja, meu Deus, nesses dias, no meio desta geração, no meio deste povo, meu Deus, que precisa de salvação, que precisa ser impactado pela Tua palavra, que a Tua igreja, meu Deus, possa de maneira relevante, de maneira genuína, fazer a diferença, meu Deus, na vida dessas pessoas, proclamando o Evangelho de Jesus. Deus de amor, Deus de misericórdia, sejas conosco, Senhor, e nos ajuda, meu Deus, a cumprir o chamado, a missão que o Senhor outorgou a cada um de nós. Assim como o Senhor deu uma segunda chance para o profeta Jonas, que o Senhor também, meu Deus, possa estar neste momento, dando, meu Deus, oportunidades àqueles que precisam, meu Pai, e que o Teu Evangelho possa ser pregado por meio dos nossos lábios, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, que o Senhor Deus possa abençoar a cada um dos nossos irmãos, continue firme, nesse propósito de adorar o nome do Senhor. Nós amanhã teremos o nosso culto de adoração a partir das 19 horas, não deixe de convidar os seus amigos, de compartilhar, pregue este Evangelho através desses cultos que estão sendo transmitidos aqui da igreja. Ore pela equipe de irmãos que estão aqui, irmãos, nos ajudando, estão expostos, pessoas que de maneira voluntária se colocaram à disposição da obra do Senhor. Tudo que nós estamos fazendo aqui é para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, e a finalidade é que o Evangelho de Jesus chegue até a tua casa. Então que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Curve a tua cabeça e nós seremos despedidos com a bênção apostólica. A graça de Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos desde agora e para sempre. Amém, Jesus.